Olá, que Deus abençoe a sua vida ricamente em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a esse canal, Pastor de Lázaro Maia. Peço que você que não é inscrito se inscreva nesse canal, compartilhe também a palavra de Deus para que as pessoas também possam estar acompanhando as mensagens de Deus. E hoje a palavra de Deus está aqui em Romanos capítulo 13, versículo 11, onde o título diz: o dia está próximo. Esse dia está próximo é o dia do Senhor, é o dia da volta do Senhor Jesus, do juízo final. E como é que nós sabemos que o dia está próximo do Senhor voltar para vir buscar a sua igreja, Promessa que Ele nos fez. Porque através dos sinais, os sinais têm se cumprido. A Bíblia diz que nós iríamos ouvir falar de terremotos. Estamos ouvindo falar de quantos terremotos já teve aí, espalhado aí em outros países, até no Brasil. Quantas guerras nós estamos vendo, a guerra entre Ucrânia e Rússia. Então nós temos ouvido falar de guerra, de rumores de guerra, falsos profetas se levantando, querendo enganar as pessoas que não são profetas de Deus. Então os sinais estão aí, fome, como diz a palavra de Deus. E os sinais têm se cumprido. Os sinais têm se cumprido: terremotos, fomes, rumores de guerra, guerras, epidemias têm se instalado aí no mundo. Então nós temos ouvido falar de tudo isso, Então isso nos mostra que o fim está próximo. E aqui em Romanos diz, no capítulo 13, versículo 11, diz: digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Olha só, Paulo lhe dá um alerta ali para os cristãos ali de Roma, onde o apóstolo Paulo ali, usado por Deus, fala para os irmãos que eles conhecem. Deus está falando para nós, conhecemos a palavra. Deus não está falando para o incrédulo, para aquele que não crê em Deus, para aquele que não busca a Deus. Deus está falando para a sua igreja. Deus está falando para a sua igreja, para a igreja dele. Então ele está falando despertar do sono, porque tem muitos que estão dormindo espiritualmente. Muitos estão relaxados na fé. Muitos estão relaxados, não buscam mais, não oram mais, não estão mais se preservando, se guardando desse mundo mal, Não estão mais preocupados em viver em santidade, em comunhão, não estão mais preocupados em viver uma vida santa, reta diante do Senhor. Então muitos dentro da igreja estão dormindo, tem muitos cristãos dormindo. Talvez seja você que está dormindo espiritualmente. Você não está congregando mais, não está buscando mais, como diz a Bíblia, é costume de muitos deixar de congregar, abandonar a congregação. Quantos têm feito isso? Quantos têm deixado, têm abandonado, não têm mais congregado, têm deixado o Senhor, sua presença, deixado de se reunir com os irmãos. Então tem muitos que estão dormindo espiritualmente, muitos estão dormindo. Talvez até você está brincando com a tua salvação. Você está na igreja, mas porém você está vendo coisas erradas, você está fazendo coisas erradas. Porém você está na igreja, mas porém você está mentindo, você está se prostituindo. Então cuidado com isso. Tem muitos que estão no sono, adormecidos espiritualmente, estão dormindo. Então a pessoa que dorme espiritualmente, ela é uma presa fácil para o diabo, para destruir a vida dela, Então tome muito cuidado com isso. Se você está dormindo espiritualmente, é o momento de você acordar, cristão. É o momento de você acordar. Se você está dormindo, se você está despercebido, não está buscando Deus, não está orando, está sendo um cristão relaxado, não está se preocupando em viver uma vida de santidade, uma vida reta, se preocupe com isso. Desperta disso. O apóstolo Paulo diz: olha, diga a vós outros, isso a vós outros, conheceis o tempo, já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio que cremos.
Porque cada dia que se passa, a nossa salvação ela se torna mais próxima, né? A cada mês, a cada dia, a cada mês, a cada ano que se passa, a nossa salvação ela se torna mais próxima, mais próxima. E também o dia do Senhor se aproxima, né? O dia do Senhor. E muitos estão dormindo espiritualmente na igreja. Eu me refiro a dormir, né? A pessoa dormir ali, vem à igreja e dormir na casa. Não, mas é dormir espiritual. A pessoa ela fica acomodada, ela não ora mais, ela não busca mais, ela não jejuma mais, ela não vem mais à igreja. Então isso é um perigo. A pessoa está dormindo, por isso que ele recomenda, olha, por isso que ele exorta os irmãos ali de Roma, desperta, porque a salvação de vocês está próxima. Está mais próximo no dia que vocês aceitaram Jesus. Está mais próximo agora. Então observe bem, a tua salvação está muito próxima mesmo. Porque o dia que você aceitou Jesus foi um dia, mas hoje que você já vive passaram-se tantos tempos, então está bem próxima a nossa salvação. Então não é momento da gente dar lugar ao diabo, dar lugar aos prazeres da carne, pecado, engano, mentira, né? Não é momento da gente viver uma vida de destruição. Não é momento, cristão, de você viver uma vida errada, né? Viver uma vida de desobediência. Você obedecia, hoje não obedece mais a Deus. Antes você tinha comunhão com Deus, antes você era um cristão que buscava, que buscava mais de Deus, da palavra. Você estava ali em comunhão com Deus, em santidade. Mas aí você foi relaxando, e hoje você está dormindo espiritualmente. Mas você precisa despertar desse sono. Você precisa despertar antes que seja tarde demais. Porque a recomendação dele é que a gente desperte desse sono. A gente saia desse sono, desse acomodismo espiritual. Porque ele diz, vai alta noite, no versículo 12, e vem chegando o dia. Quer dizer, o dia do Senhor está chegando. O dia do Senhor está chegando. E nós temos que estar preparados, nós temos que estar buscando a Deus, nós temos que estar cada dia mais vigilantes. Porque quando você conheceu a Deus, quando você aceitou o Senhor Jesus na tua vida, você se dedicava para Ele, você vigiava, você buscava mais de Deus, você procurava viver todo o tempo em santidade. Mas o tempo se passou e você foi se relaxando, você foi se acomodando espiritualmente. Hoje você está dormindo. Hoje você está despercebido, mas é a hora de despertar, é hora de ter mais comunhão com Deus. É o momento que Ele está se aproximando, que Ele está voltando, Senhor Jesus. E nós temos visto isso na Sua palavra, os sinais estão se cumprindo, e Ele está voltando. Então não é momento da gente se afastar de Deus, não é momento da gente ficar acomodado espiritualmente, da gente ficar dormindo espiritualmente, desapercebido. Não, é o momento da gente estar apercebido. É o momento da gente ver os sinais e se apegar mais, buscar mais, crer mais, buscar mais de Deus, vir mais à igreja. É o momento que você tem que estar mais apegado a Deus, meu querido irmão, minha querida irmã. Não é o momento de você se afastar, não é o momento de você ficar longe de Deus, mas é o momento que você tem que estar perto, porque o dia dele está perto. Então nós temos que estar mais e mais apegado a Ele, buscando Ele, vivendo uma vida de santidade e comunhão com Ele. Porque Ele diz, vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, olha só, e revistamos das armas da luz. O que quer dizer isso? Deixamos as obras das trevas e se revertimos das armas da luz. Essas armas da luz são as coisas espirituais, são a oração, é o jejum, é a vida com Deus, né? É a comunhão com Deus, é a intimidade com Deus, é viver uma vida de santidade. É onde nós temos que se revertir disso. Nós não podemos se revertir das obras das trevas, porque ela vai nos levar para o fundo do poço. Se nós não vigiarmos, você pode, no momento que você acordar, você pode, né, já acordar não no reino de Deus, mas infelizmente no inferno. Porque quando são as pessoas que estão dentro da igreja, buscava a Deus, orava, era um cristão fervoroso e hoje não está mais, hoje está dormindo espiritualmente, né? Tem pessoas que elas só vão acordar quando Jesus voltar, e quando Jesus voltar vai ser tarde demais. Então cuidado com isso é muito perigoso, dormir espiritualmente, porque é onde o diabo quer que a gente dorma espiritualmente.
Não é o momento da gente estar dando lugar para o diabo, não. A recomendação dele é que a gente se revista das armas da luz, se revista das armas de Deus, né? Igual Paulo fala, que a gente tem que se revestir das armaduras de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus, da fé, da comunhão com Deus, da vida reta, da vida santa diante do Senhor. É disso que nós temos que nos revertir hoje. Cada dia mais, cada dia o dia está se aproximando e nós precisamos nos revertir de Deus, das armas de Deus, né? Como ele diz. Aí ele diz: andemos dignamente, como em pleno dia. Quer dizer, andar é honestidade. O cristão tem que andar reto, ser honesto diante de Deus, diante da sociedade. Então diz: andemos dignamente, no versículo 13, em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imundícies e dissoluções, não em contendas, ciúmes, mas se revertivos no Senhor Jesus Cristo, e nada se disponha para a carne no tocante às suas concupiscências. Deus não quer que a gente dê lugar à carne. Deus não quer que a gente dê lugar à carne, porque isso vai nos destruir. Isso vai destruir a nossa vida. Se nós não vigiarmos, a gente perde a salvação. Se você não vigiar, se você estiver dormindo espiritualmente e não acordar, infelizmente você vai perder. Vai perder. Porque depois a porta vai fechar, igual diz lá, das virgens nessas e as prudentes, aonde Deus, no momento, elas, quando eis o noivo, um grito, o noivo veio, elas estavam, as apercebidas, as prudentes estavam, elas entraram, e as outras ficaram lá de fora. A porta se fechou para elas. Então, cuidado para a porta não fechar para você. Deus não quer que você fique do lado de fora. Deus não quer que você seja condenado. Deus não quer que você perca a sua salvação. Mas você tem que despertar para isso, né? É o momento que a gente não pode dar lugar às obras da carne. É o momento que a gente não pode dar lugar para as coisas erradas desse mundo, para o pecado, para as mentiras, para os prazeres dessa carne, da nossa carne. Não. Mas é o lugar de se revertir, é o momento da gente se revertir das armaduras de Deus, se revertir do Senhor, se reveste do Senhor, meu irmão, minha irmã. Não dê lugar ao diabo, não dê lugar à carne. Você está dormindo, desperte, desperta tu que dormes, não dorme espiritualmente. Você não entende que Jesus está voltando, você não entende que Ele está voltando, que a palavra dele se cumprindo, e você mesmo, você na igreja, você está mentindo, você está fazendo coisa errada. Desperta para isso. Desperta que a tua salvação está próxima, está bem próxima de você. O dia está chegando, o dia do Senhor está chegando. Então a recomendação dele é que a gente se revista das armas de Deus, se revista do Senhor, se revista e manter comunhão com Ele, vida reta, santa, vida que agrada a Deus, vida de renúncias, vida de abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade dele. Porque o dia está próximo. O dia esse está próximo. E é o dia que nós temos que manter, se revestir do Senhor. Se reviste do Senhor. Não permita que esse sono, né, continue na tua vida, esse sono espiritual. Mas desperta, acorda. O reino de Deus, a salvação está chegando. Jesus está voltando. É tempo de a gente se revertir dele, buscar mais dele, acreditar mais nele, confiar mais nele e viver uma vida que agrada a Ele cada dia mais. É o que Deus quer de nós. É a recomendação da palavra para cada um de nós. Porque Deus não quer que a gente fique do lado de fora. Deus não quer que a gente perca a nossa salvação. Deus não quer. Felizmente, muitas pessoas elas vão acordar quando elas já estiverem no inferno. Por quê? Porque elas não aproveitaram. Porque elas não despertaram. Elas não atentaram para isso. Brincaram. E estão aí. E vão sofrer as consequências. Mas enquanto há tempo, né, desperte. É tempo de buscar o Senhor. Deus está te alertando. É tempo de nós buscarmos mais dele, da gente se revertir das armas dele, para que quando ele voltar a gente esteja preparado para junto com ele e nós vivemos eternamente ao seu lado, do reino de Deus, no céu. Que Deus abençoe a tua vida, atente para essa palavra no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.